Escola do Legislativo. Bom, bem-vindos. Essa vai ser a 7ª palestra sobre o Julho Amarelo, do projeto Os Meses e Suas Cores. Em nome do presidente da Câmara, vereador Marcos Kurtz, e em nome do presidente da Escola do Legislativo, vereador Gelson Rodrigues, eu passo a palavra para a Letícia, que é infectologista do CIS e vai fazer a conversa com a gente hoje. Boa tarde. Vocês me ouvem? Precisa para gravar? Tá bom, então tá. Meu nome é Letícia, então, sou médica infectologista, trabalho no CIS aqui em Balneário e vou conversar um pouquinho com vocês sobre o Julho Amarelo. Vocês sabem do que se trata o Julho Amarelo? Não? Então, Julho Amarelo foi um mês que há alguns anos, em função de uma mobilização da Sociedade Brasileira de Hepatologia, foi escolhido para ser um mês para a gente conversar e ter uma conscientização sobre as hepatites virais. Alguém sabe o que é hepatite? Não? Já ouviram falar desse nome? Tá. Então, hepatite é tudo que, no geral, na medicina, tudo que termina com it quer dizer inflamação, quer dizer alguma coisa que está inflamada, que nem quando a gente tem, por exemplo, uma amidalite, que é uma inflamação na garganta. Então, hepatite se refere a uma inflamação do fígado, que é um órgão que fica no nosso abdômen, que é responsável, genericamente, por filtrar algumas coisas do nosso corpo. Tá? Então, quando o fígado está inflamado, a gente chama hepatite. Tem várias coisas que podem fazer o fígado ficar inflamado, podem deixar o fígado doente. Então, classicamente, uma delas é o álcool, por exemplo. Né? Então, a pessoa pode ter hepatite, uma inflamação do fígado, que pode levar a uma doença chamada cirrose, relacionada à bebida alcoólica. Então, essa é uma das causas de hepatite, provavelmente a mais conhecida. O Julho Amarelo é especificamente sobre uma causa de infecção do fígado que leva a uma hepatite, que são vírus específicos que causam essa inflamação. A gente chama eles de hepatites virais. Tá? Os vírus que causam as hepatites são classificados por letras do alfabeto. Então, os mais comuns são as hepatites A, B e C, que são 3 tipos de vírus que fazem o fígado inflamar. Tá? Por que julho, então, foi escolhido com a cor amarela? Né? Porque, classicamente, provavelmente, o sintoma que as pessoas mais conhecem relacionado à doença do fígado é o amarelão. Então, um dos sintomas possíveis, que nem sempre vai estar presente, mas é muito comum, é a pessoa ficar com a coloração da pele ou com a coloração do olho toda amarela. Então, por isso que a gente chama julho amarelo, uma maneira da gente lembrar que é relacionado à hepatite viral. Tá? Dos tipos de hepatite que a gente tem, eu acho que o mais interessante da gente conversar sobre isso, então, é uma lei federal, né, que de 2019, que instituiu esse mês Julho Amarelo. É importante a gente falar sobre isso, porque existe um programa da Organização Mundial de Saúde que visa erradicar, ou seja, acabar com alguns tipos de hepatites virais que têm uma alta taxa de mortalidade, idealmente até o ano de 2030. Então, é importante que as pessoas conheçam sobre isso, que as pessoas que têm esse vírus descubram que elas possam ser tratadas e curadas, e também que a gente possa prevenir as hepatites para que a gente atinja essa meta da Organização Mundial de Saúde, que é acabar com as hepatites virais até 2030. Tá? A gente tem um caminho muito longo até lá, ainda tem muita gente que vive com hepatite viral, e a grande maioria dessas pessoas não sabe que tem esse vírus. Então, é importante que a gente fale disso, que a gente saiba quem que tem que buscar teste para fazer, porque o diagnóstico, os testes para a gente descobrir quem tem hepatite viral, todos eles estão disponíveis pelo SUS e a gente tem teste rápido, inclusive. Então, é por isso que é importante a gente falar sobre isso, para que a gente consiga descobrir todo mundo que tem hepatite, tratar todo mundo que tem hepatite, e aquelas pessoas que não estão vacinadas para hepatite, que tem vacina, que a gente vacine elas e a gente consiga eliminar esse vírus. Então, um pouquinho sobre cada uma delas. Vocês podem me interromper a qualquer momento para fazer perguntas, se vocês quiserem. Tá? A primeira hepatite, então, é a hepatite A. Hepatite A é uma infecção que normalmente faz um quadro de virose bem geral. Dor de barriga, às vezes pode fazer amarelão, às vezes pode fazer febre, diarreia, e normalmente a gente tem contato com esse vírus na infância. Por quê? Porque, no geral, criança
lava menos a mão, tem menos higiene, leva tudo na boca. Então, acaba passando como uma virose, a não ser que a pessoa fique com um amarelão, acaba passando como mais uma virose da infância. Não tem nenhum tratamento específico, ela é benigna, passa sozinha. E, normalmente, o contato a gente chama fecal-oral, ou seja, algum alimento ou água contaminado que acaba levando para a boca, a pessoa acaba engolindo e acaba tendo esse tipo de contato e acaba fazendo hepatite A. Tá? A hepatite A, ela não é a das mais importantes para a gente fazer diagnóstico, porque, como eu falei para vocês, ela se cura sozinha. Tá? Ela é benigna em 99% dos casos, ela se cura e está resolvido. Agora, as hepatites B e C são 2 tipos de hepatite que, na maioria das vezes, elas não se curam sozinhas, em especial a hepatite C. Pensando em mortalidade, ou seja, pessoas que morrem de hepatite, a hepatite C é responsável no Brasil por 75% das mortes por hepatite. Tá? A hepatite B é uma infecção que pode ser transmitida por via sexual, então é uma infecção sexualmente transmissível e pode também ser transmitida por sangue. Tá? Então, contato com sangue de alguém que tem a infecção e também por contato sexual desprotegido. Então, a camisinha, por exemplo, previne a infecção pela hepatite B. O que é legal a gente saber? A hepatite B tem vacina. Todo mundo que nasceu a partir de 1998 no Brasil, já na sala de parto, quando nasceu, foi vacinado por hepatite B. E as pessoas que nasceram antes disso, não. Então, todo mundo que não foi vacinado por hepatite B, é importante que cheque na carteirinha se tem esse esquema, porque essa vacina é uma vacina que está disponível em todas as unidades básicas de saúde e todos os adultos devem tomar. Tá? Todo mundo deve estar vacinado para hepatite B. É uma vacina que, se a gente... ela tem muito pouco, praticamente zero efeito colateral. A gente usa ela há muitos e muitos anos. E quem ainda não vacinou, vale a pena se vacinar para estar protegido. Porque a hepatite B, na maioria dos casos, não tem cura. Alguns sortudos acabam se curando sozinho, o corpo dá conta de eliminar o vírus sozinho, mas isso não é a regra, tá? Para quem cronifica. Tem muita gente que fica com esse vírus e convive com ele até o resto da vida. Em alguns casos, a gente precisa fazer medicação para tentar evitar que a pessoa faça uma doença mais grave do fígado, mas muita gente não cura. Então, pensar em prevenir é muito melhor do que pensar em remediar quando a gente tem disponível uma vacina para isso. Então, a hepatite B é importante que a gente indique a vacina para todo mundo. Pois não. Quais seriam as consequências em relação a, por exemplo, alguém que contrai o vírus da hepatite B e que não se cura, por exemplo, que seria uma espécie, por exemplo, o vírus HIV. Tá. A pessoa fica pelo resto da vida convivendo com isso, ela passa o resto da vida tomando medicação, como é que seria? Da hepatite B, tem 2 formas muito comuns ainda de transmissão no Brasil. Se a pessoa nasce com hepatite B, porque uma forma possível de transmissão é da mãe para o bebê, e isso ainda é comum em países em desenvolvimento. Se ela nasce com hepatite B, a chance dela ficar com esse vírus para o resto da vida é muito grande. E se a pessoa pega hepatite B quando ela é adulta, nem sempre ela vai ficar com ele para o resto da vida. Às vezes ela faz um quadro de virose, faz um amarelão e se cura sozinho. E às vezes ela fica com o vírus lá. Então, uma porcentagem das pessoas se cura, uma porcentagem fica com o vírus lá. Daqueles que ficam com o vírus lá, o vírus fica o tempo todo se multiplicando dentro do fígado. Então, ele fica lá o tempo todo se multiplicando. Essas pessoas, obrigatoriamente, têm que estar em acompanhamento pelo menos 1 a 2 vezes ao ano. Porque o risco dessas pessoas é que o vírus, de uma hora para outra, comece a se multiplicar demais e a pessoa pode desenvolver tanto cirrose, que é a falência do fígado, o fígado parar de funcionar, ou câncer de fígado. Ela, eventualmente, pode desenvolver um nódulo, uma massa, uma lesão no fígado que vai ser câncer. Então, é importante que todo mundo que não curou sozinho a hepatite B faça o acompanhamento. Tem tratamento medicamentoso, mas o tratamento que a gente tem disponível hoje é um tratamento muito parecido com o tratamento do HIV, no sentido de que a maioria das pessoas a gente não consegue curar com a medicação. É um tratamento que fica contínuo para o resto da vida, na maioria dos casos. Tá? A maioria das pessoas tem que manter o tratamento para o resto da vida. Tanto o teste para diagnosticar a hepatite B, quanto a vacina, quanto o tratamento, todos disponíveis pelo sistema público. A gente lá no CIS faz esse tratamento, faz acompanhamento pelo programa. Mas eu acho que o mais importante é isso, porque essa porcentagem de pessoas que vai estar infectada,
e que vai continuar com o vírus, se elas não forem fazer teste de rotina, no geral, elas só descobrem que tem o vírus quando elas estão doentes. E aí, tratar é muito mais difícil. Tem algumas pessoas, por exemplo, que acabam indo para transplante de fígado quando o diagnóstico é muito tardio. Então, eu acho que o que deve ficar de mais importante é saber que hepatite B, para quem não é diagnosticado, pode levar a cirrose, pode levar a câncer de fígado. Então, é importante que todo mundo seja testado e que todo mundo seja vacinado. Porque quem não tem hepatite B vai ser vacinado, não precisa mais testar nunca mais na vida. A pessoa vai ficar imune para hepatite, não tem risco de pegar, e aí a questão está resolvida. Tem mais uma. Eu sou vacinada para hepatite B, fiz o esquema completo de vacinação, mas eu faço teste anualmente junto com o meu check-up. Então, eu não preciso fazer o teste? Não, rotineiramente a gente não precisa testar todo mundo que tem as 3 doses. Existe um exame que se chama anti-HBS, que é um exame de sangue, que mostra se a vacina funcionou, vamos dizer assim, mostra se a pessoa criou anticorpos com a vacina. E esse é um teste muito bom assim, para relacionar com a vacina. Mas, rotineiramente, a gente não precisa pedir esse teste para a população toda. A gente acaba pedindo para pessoas que têm um maior risco de evoluir com alguma gravidade ou que têm algumas questões médicas que a gente precisa garantir que eles estejam imunes, né? Então, por exemplo, uma pessoa que vive com HIV, a gente sempre pede esse teste pós-vacina para ver se a vacina funcionou, vai ter que repetir esquema. Para a população geral, a gente não indica que absolutamente todo mundo faça. A gente sabe que a chance de resposta vacinal é muito alta, então a gente considera que quem não tem outra comorbidade, não tem outro problema de saúde, não necessariamente precisa ficar testando rotineiramente. Se a pessoa tomar as 3 doses de vacina, a gente considera a pessoa imune. Aí tem algumas situações que a gente vai acabar repetindo e fazendo exame de hepatite, por exemplo, mulheres que estão fazendo pré-natal, né? Até para prevenir transmissão para o bebê, a gente sempre acaba testando novamente para hepatite B. Eu gostaria de saber o seguinte, a gente sabe que uma característica do vírus é a durabilidade dele, sofre mutações, olha o HIV, o próprio coronavírus. Como que é essa situação da hepatite? Tá. Isso é bastante específico, assim, varia muito para o tipo de hepatite viral. Tá? No geral, as mutações para nós são mais importantes para pacientes que estão em tratamento e que fazem o tratamento irregularmente. Porque isso, em características gerais de vírus, se você tem um vírus, HIV, algum vírus de hepatite, e você toma o remédio meia boca, não toma o remédio direitinho, o vírus vai começar a ficar esperto e tentar criar mecanismos para deixar aquela medicação sem funcionar, né? Ele vai tentar ser melhor do que o remédio, começar a se multiplicar apesar do remédio. Então, existe risco de desenvolver mutações no caso de pacientes que tomam a medicação de uma maneira que não é correta. Esse é um cenário de preocupação para a gente, até porque para hepatite B a gente tem um arsenal restrito de medicação, né? Diferente, claro, isso é uma preocupação para HIV também, mas para HIV a gente tem mais opções de tratamento. E quanto mais correto a pessoa tomar o remédio, menor a chance dela desenvolver alguma mutação. Para quem tem o vírus e não toma remédio, as mutações não são tão importantes, são vírus que a gente chama de selvagem, normalmente as medicações funcionam muito bem para eles. A gente só precisa ficar de olho em alguns marcadores para ver se o vírus da hepatite está acordado, vamos dizer assim, se ele precisa de remédio, ou se a gente tem só que manter acompanhamento. Porque tem alguns casos que o vírus fica lá, mas ele não acorda, não tem indicação necessária de tratamento. E tem alguns casos que a gente precisa tratar. Para a hepatite C, então, a mesma coisa. Também tomar o remédio errado aumenta o risco. A hepatite C é diferente, né, da hepatite B. São vírus que causam inflamação no fígado, mas são vírus diferentes. A hepatite C, a transmissão maior é por sangue. É um vírus que foi descoberto no início dos anos 90. Antes disso, a gente não conhecia eles. Ele chegou em algum momento a ser chamado de hepatite não A, não B. Ele é um vírus que demora mais de 20 anos para dar sintoma. E, no geral, a pessoa não sente nada. E quando ela aparece com sintoma, ela está numa fase mais avançada de doença do fígado. A hepatite C teve uma revolução imensa assim, nos últimos 10 anos. Né? Eu entrei na infectologia vai fazer 10 anos, agora em fevereiro, e
naquela época, a gente conseguia curar em torno de 30% das pessoas que tinham hepatite C. Hoje, a gente cura 95%. Então, o número de antivirais que foram desenvolvidos nos últimos anos para hepatite C é imenso. E a gente tem um arsenal incrível pelo SUS, assim, até quando a gente você vai para o exterior e fala do que a gente tem disponível hoje aqui no Brasil para tratar hepatite gratuitamente, as pessoas ficam bastante impressionadas, assim. Desde 2015 que a gente tem bons tratamentos para hepatite C disponíveis, e hoje a gente consegue curar grande parte da população. O que diminui a chance de cura? Tomar o remédio errado e pessoas que têm doença avançada. Então, quem tem cirrose, quem tem uma doença de fígado mais avançada, tem uma chance de cura um pouco menor. E quem que deve ser testado para hepatite C, né? A hepatite C, ela é muito menos transmitida por via sexual, é mais transmitida por sangue. Então, quem tem história de... quem tem mais de 40 anos, a gente indica todo mundo pelo menos testar uma vez na vida, porque pode ter tido algum tipo de contato quando a gente não sabia que esse vírus existia. E quem vive com algum outro tipo de vírus, quem tem história de uso de drogas injetáveis ou inalatórias, que pode ter tido um contato com o vírus de hepatite C. Quem se relaciona com alguém que é portador de hepatite C, a gente também sempre orienta a fazer. E a hepatite C, a gente tinha que fazer teste rápido para todo mundo, porque o diagnóstico é muito rápido e hoje o tratamento é muito fácil. Em linhas gerais, em 3 meses a gente cura hepatite C atualmente. Então, o legal é fazer o diagnóstico, porque antigamente eram pacientes que a gente acompanhava para o resto da vida, e era muito difícil, o tratamento era um tratamento de 1 ano, que parecia uma quimioterapia, com muito efeito colateral, e hoje é um comprimidinho por dia, por 3 meses, e depois, no geral, os pacientes acabam recebendo alta. É um tratamento bem, para a gente que trata, é muito satisfatório, assim, curar o paciente de um vírus que é um vírus que tem uma taxa de mortalidade tão alta. Você falou que a hepatite C é responsável, dentro da taxa de mortalidade das hepatites, por 75% das mortes. Se o tratamento é tão acessível e tão fácil, né? São 3 meses que você toma um comprimido, é muito mais simples, por exemplo, do que um tratamento de HIV, por que a gente ainda tem tanta morte por hepatite C? No geral, porque as pessoas se testam muito pouco, né? As pessoas lembram muito de fazer exame de rotina para ver como está o colesterol. Eu sempre digo isso na Infecto, né? As pessoas esquecem um pouco a infectologia em exame de rotina, infelizmente. Se a gente testasse todo mundo para sífilis, para HIV, para hepatite, a gente ia ter muito menos doença infecciosa circulando, né? Então, é por falta de testagem. Realmente é por falta de testagem. Se a gente tem teste disponível, a gente tem medicação disponível e a gente tem um número muito grande estimado de pessoas que vivem com hepatite C e que não sabem, né? Eles fazem alguns cálculos e a gente sabe que é uma porcentagem imensa de pessoas que não sabem. E muita gente acaba chegando para a gente numa fase mais tardia, né? Então, isso também dificulta um pouco o tratamento, mas é basicamente por falta de teste. Mas é justamente por isso que a OMS tem esse objetivo de até 2030 acabar com a hepatite, porque a hepatite B tem vacina, a hepatite C tem tratamento. Essas doenças não podem mais existir, né? A gente tem que descobrir todo mundo que tem elas para resolver. Tipo assim, tem menos chance de cura quando o fígado como eu posso dizer? Está mais doente. Não. Tipo, Está debilitado. de um corpo pro outro. Entre uma pessoa e outra, o que muda a resposta? Não. Eu esqueci. Tipo, quando é transplantado o fígado, tem menos chance de cura? Uma pergunta bem avançada essa. Então, um fígado transplantado não necessariamente tem menos chance de cura. Tem algumas estratégias, isso é bem específico assim, do tratamento da hepatite C, da gente decidir se a gente vai transplantar aquele paciente antes ou depois de tratar o vírus da hepatite C. O que acontece? Às vezes, depois do transplante, o vírus pode voltar, em alguns casos. E aí a gente tem que fazer um retratamento, um novo tratamento. Mas, no geral, as pessoas que foram transplantadas, que o transplante está indo bem, que o fígado novo está funcionando bem,
a chance de cura não é tão menor do que uma pessoa que tem um fígado dela mesma, tá? A gente consegue curar a hepatite C de um fígado transplantado. E se for rejeitado pelo corpo? Então, aí é mais difícil, porque a rejeição é um tipo de doença específica que acontece pós-transplante e, para além de tratar a hepatite C, ela dificulta várias outras coisas, né? Se o corpo está rejeitando aquele fígado, ele naturalmente não vai estar funcionando bem. E o fígado que não funciona bem é um fígado que é mais difícil de tratar. Então, se houver rejeição, o tratamento é mais difícil. É sempre mais difícil. Doutora, pode falar um pouquinho também sobre a prevenção, como funciona? Claro. O uso de camisinha? Uhum. Sim. Então, para prevenir hepatites virais, né? Eu acho que primeiro pela hepatite A, que nem eu conversei com vocês, hepatite A, ela não é uma hepatite que vai ficar no corpo para o resto da vida, mas é uma hepatite que dá para a gente prevenir. Uma pessoa que já tem uma doença de fígado, por exemplo, uma pessoa que vive com hepatite C, que vive com hepatite B, essa pessoa, pelo SUS, ela tem o direito a receber uma vacina contra hepatite A. Porque a gente sabe que mesmo que ela não vá viver a vida toda com hepatite A, se ela já tem um fígado que está doente e ela pega hepatite A, aquilo ali pode deixar o fígado dela pior. Então, existe vacina para hepatite A, está disponível para algumas populações específicas pelo SUS. Por uma questão também de custo, não está disponível pela população, para todo mundo da população, mas é uma vacina que existe. E outras maneiras de prevenir hepatite A, então, é higienizar bem os alimentos, comer alimentos bem cozidos, tomar sempre água potável, não entrar para nadar em água próxima de esgoto. Às vezes, anos atrás, a gente via com um pouco mais de frequência alguns surtos no verão das pessoas que iam tomar banho perto de áreas de esgoto, quando a gente tinha mais água não tratada. Hoje isso é cada vez mais raro no Brasil, né? Higienizar sempre bem as mãos. Nas escolas, a gente sempre orienta que eles usem água sanitária para limpar as áreas onde as crianças ficam, para a gente diminuir risco de contaminação também. Para a hepatite B, como eu disse, eu acho que o mais importante para lembrar é vacina e camisinha, né? Então, como a transmissão é muito por via sexual, o preservativo vai prevenir a transmissão e todo mundo está vacinado, porque se eventualmente houver um contato, seja ele da forma que for, a vacina vai prevenir a infecção. Então, para a hepatite B é a principal forma. Hepatite C é cada vez mais raro a transmissão atualmente, né? As pessoas que vivem com hepatite C hoje, no geral, são pessoas de 40, 45 mais, que pegaram no passado e já têm o diagnóstico há algum tempo. Mas, no geral, a gente sempre orienta preservativo para quem vive com alguém com hepatite C, e a melhor forma de prevenção, a gente fala que é testar e tratar. O test and treat, em inglês, né? Testar e tratar. A gente testa para tratar e para curar, para aquela fonte não ser mais uma fonte transmissora. Com relação ao contato com sangue, então, a gente sempre orienta que a pessoa não divida objetos cortantes, né? Então, não divida gilete, por exemplo, com outras pessoas. Quando for fazer a unha em algum lugar, que leve o próprio alicate. Isso são boas práticas, a gente chama, para reduzir contato com sangue de outras pessoas, que podem reduzir também transmissão de hepatites virais. Existe a chance de você estar com as hepatites todas concomitantes, ao mesmo tempo você ter A, B e C, ou isso não existe, nunca aconteceu? Sim, A, no geral, não, porque a A, ela vem e vai, né? Então, é uma doença que geralmente dura dias ou semanas e vai embora. Mas B e C, sim, a gente tem paciente, às vezes, que tem HIV, hepatite B, hepatite C, ou paciente que tem hepatite B e hepatite C, ou paciente que tem HIV e hepatite C. Mas, sim, vários vírus podem coexistir e isso, às vezes, é um pouco complicado, porque quando a gente faz o diagnóstico, por exemplo, das 3 ao mesmo tempo, no geral, a gente tem que ver o que está pior para ver onde a gente começa a tratar primeiro. E você ter 2 hepatites acelera a doença do seu fígado. Então, no geral, a pessoa tende a evoluir mais rápido para cirrose ou evoluir mais rápido para câncer de fígado. O HIV também é um vírus que pode acelerar o ciclo natural das hepatites virais e fazer o fígado adoecer mais rápido. Da mesma forma, por exemplo, se a pessoa tem um tipo de hepatite viral e consome álcool, a doença dela vai evoluir mais rápido. Então, se você tem 2 coisas martelando o fígado ao mesmo tempo, no geral, ele adoece mais rápido do que se você tivesse uma só. Quando se gera a hepatite, sendo a B ou a C,
ela induz o fígado todo ou alguma parte do fígado, porque a gente sabe que o fígado ele se auto-regenera. Então, se, por exemplo, se uma pessoa tivesse com uma hepatite, que fosse o caso de repente, fazer algum método cirúrgico, de tirar um pedaço do fígado onde a hepatite estaria mais inflamado, o outro, ele conseguiria... Não, mas os vírus da hepatite, eles se multiplicam dentro do hepatócito, que é basicamente todas as células do fígado. Então, ele vai estar lá e, dependendo do vírus, vai estar integrado dentro do DNA do hospedeiro. Então, às vezes, você tira o fígado inteiro, transplanta um fígado inteiro, como no adulto normalmente a gente coloca um fígado novo quando se faz transplante, e o vírus volta em cima daquele fígado novo, que é uma coisa que pode acontecer, porque ele se integra dentro do DNA da pessoa e pode voltar ali em cima do fígado novo. Por isso que, às vezes, ou a gente trata antes ou a gente trata depois do transplante, depende muito do caso. Isso acaba ficando até mais para os hepatologistas a decisão do momento de tratar, porque depende muito de cada paciente, mas não fica só em um pedaço, ele fica no fígado todo. Você falou que os pacientes só vão para você quando estão no estágio final da hepatite. Tem algum sintoma que eu posso saber que eu estou com hepatite antes de chegar no estágio mais avançado? No geral, felizmente, não são todos que chegam no estágio final, porque hoje a gente tem alguns programas de testagem, de teste rápido nas unidades de saúde, no CIS, às vezes em programa. Então, os pacientes procuram, quando não tem sintoma nenhum, e falam, eu vim aqui para fazer testes rápidos. E aí, quando eles vão fazer testes rápidos, eles são testados para hepatite B, para hepatite C, para HIV e para sífilis. A gente sempre faz o combo inteiro, e aí esse é o momento adequado para a gente descobrir se a pessoa tem alguma coisa ou não, né, quando ela não tem sintoma nenhum. Esse é o melhor momento. Mas, via de regra, no geral, se a pessoa já tiver algum sintoma, muito provavelmente ela tem uma infecção mais avançada, uma doença mais avançada. E aí, normalmente, é amarelão no corpo, perda de peso, dor de barriga. Às vezes, a pessoa pode ter diarreia, amarelão no olho. Pode, às vezes, ficar um pouco confusa. Isso em estágios bem mais avançados. A maioria dos pacientes que fazem diagnóstico são pacientes que vão fazer exame de teste rápido só para saber se está tudo bem, de check-up mesmo, sabe? A melhor maneira da gente orientar é não procurar sintoma. É falar, vai pelo menos uma vez na vida fazer teste rápido na unidade de saúde. Pelo menos uma vez na vida. Outra pergunta que eu queria te fazer por exemplo, uma pessoa que nunca teve contato sexual, ela nunca teve relação sexual, mesmo assim, ela precisa fazer o teste uma vez na vida? Depende. Depende muito. Por exemplo, hepatite C está indicado para todo mundo que tem mais de 40 anos. Foi uma pessoa que nunca teve nenhum tipo de relação, mas teve uma transfusão sanguínea, por exemplo, lá nos anos 80, essa pessoa tem risco de ter hepatite C. Então, hepatite C hoje a gente fala que a gente testa pessoas maiores de 40 anos, quem já teve algum tipo de transfusão, grande cirurgia, acidente, pessoas que têm alguém na família que possa ter algum tipo de transmissão pela hepatite C ou que vive com algum outro vírus, pessoas que usam algum tipo de droga injetável ou usaram algum tipo de droga injetável ou inalatória. Todas essas pessoas precisam ser testadas para hepatite C. Para hepatite B, se a gente não precisa testar todo mundo, quem não tem vida sexual ativa, a gente acaba testando se a pessoa tem história familiar, porque pode ser transmitido da mãe para o bebê. Então, se o pai ou a mãe acaba descobrindo que vive com hepatite C, no geral, a gente acaba testando os filhos também. Ou se tem algum irmão que tem hepatite B, às vezes fala, poxa, vamos testar a família toda para ver se isso foi ali dentro da família que aconteceu. Tá? Mas, no geral, daí a gente acaba testando adultos com vida sexual ativa rotineiramente que não foram vacinados. As pessoas que foram vacinadas, que não tem ninguém na família, que não tem nenhum sintoma, a gente não tem indicação de ficar fazendo testagem repetidamente de hepatite B, não. E, claro, todo mundo que tiver algum sintoma de hepatite, né? Se a pessoa fizer um amarelão, fizer exame que mostra que o fígado está inflamado, aí a gente vai testar para todas as hepatites. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer para a doutora? A gordura no fígado é alguma hepatite? Boa pergunta também. A gordura do fígado é super comum, muita gente tem. Normalmente ela está relacionada com o aumento da barriga,
Quem tem uma gordurinha na barriga pode ter gordura que a gente chama visceral, que é grudada no fígado, e ela pode causar hepatite, ou seja, quanto mais gordura a pessoa tiver no fígado, mais inflamado o fígado pode ficar. Mas essa é uma causa não viral, não causada por infecção. O fígado inflama pela própria gordura em cima dele. E dá para tirar a gordura do fígado? É uma boa pergunta. Cirurgicamente, assim, não. Manualmente, não. Seria muito bom se desse, mas não dá, não. A gente geralmente orienta alimentação, né? Cuidados com a alimentação, cuidados com peso e atividade física. E, eventualmente, dependendo de outros exames associados, a gente faz algum remédio para diminuir colesterol, que pode ajudar também na gordura do fígado, mas não existe nada que a gente possa retirar aquela gordura de lá. Qual seria, por exemplo, uma taxa de gordura visceral que seria aceitável nesse sentido? Eu não sou hepatologista, né? Minha relação com as hepatites é muito mais com os vírus, mas, em linhas gerais, a gordura causando hepatite, né? Que a gente chama de esteatose hepática, esse é o nome da doença, quando você faz um diagnóstico por imagem, normalmente por ultrassom, e aí a gente classifica como leve, moderada ou grave. Esteatose leve, a gente acaba só acompanhando, fazendo medidas comportamentais. Eu diria que leve é aceitável, porque a maioria não, mas uma grande parcela da população tem, a gente nem sabe. De moderada a grave, aí a gente acaba ficando mais preocupado, a gente sempre acaba encaminhando para o especialista, para o gastro ou para o hepatologista, para fazer o acompanhamento e tentar tomar algumas medidas que possam reduzir isso e fazer isso regredir. Porque até com hepatite viral, quando a gente descobre uma doença de fígado que ela já está mais avançada, às vezes a gente cura o vírus, mas o fígado doente ele fica com aquela sequela. Então, a gente não consegue reverter aquele fígado doente, fazer aquele fígado voltar ao normal. Mesmo ele sendo um órgão que se autorregenera? Mesmo ele sendo, especialmente o adulto, né? A regeneração é muito maior em criança, por isso que em criança até... De novo, eu estou fugindo um pouco da minha área, mas em criança, às vezes, fazem transplante só de um pedaço do fígado, no adulto a gente bota o fígado inteiro. E o fígado do adulto, às vezes a gente pega um fígado... que está muito grave, que está muito doente, trata hepatite C, cura hepatite C, mas aquele cara acaba indo para o transplante de todo jeito, porque o fígado dele já adoeceu demais e parou de funcionar. Então, se a gente reverte alguma coisa, é uma coisa pequena. A gente não consegue fazer um cara que tem cirrose se curar da cirrose sem transplante. Isso a gente não consegue fazer. A gente tem tratamento para cirrose, atualmente, para manter uma qualidade de vida e fazer aquilo evoluir muito mais devagar. Mas curar cirrose hoje não é um cenário que a gente vê ali tratando uma hepatite C, por exemplo. A gente não cura a cirrose. A gente cura o vírus, mas quem já chegou até esse estágio vai ser muito difícil a gente conseguir reverter. Praticamente impossível. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Gostaria de agradecer, então, a participação, Letícia. Obrigada pela atenção. Presidente da Câmara de Vereadores, vereador Marcos Kurtz, e em nome do presidente da Escola do Legislativo, vereador Gelson Rodrigues. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Você acompanhou a Escola do Legislativo.